primeiro passo eu preciso ter uma textura para aplicar no meu projeto. Então eu vou no Google, já procurei uma textura aqui, digitei textura, né? E vou utilizar essa daqui. Então eu vou esperar carregar ela, clicar com o direito salvar imagem como, e vou salvar ela em qualquer pasta do meu computador. Então eu salvei ela aqui, vou esperar ela fazer um download. Terminado o download, eu vou pegar essa minha imagem e vou arrastar para dentro do ProMob e soltar no local onde eu desejo aplicar essa textura. Então eu desejo aplicar aqui, eu vou colocar somente em face, porque se eu colocar tudo vai aplicar em todos eles. Então face. Nesse caso em específico, a textura automaticamente se ajustou ao tamanho da parede, mas em alguns casos e em algumas imagens, nós queremos manipular um pouquinho ela, de forma a deixar mais elaborado, mais trabalhado, né? Por exemplo, se for um piso, ou se for uma textura de ladrilhos, né? E fica um efeito muito melhor do que somente ela do tamanho da parede, né? Não são todas as imagens que vêm projetadas para isso. Então eu vou selecionar minha parede, vou clicar na aba Propriedades, Materiais, e aqui eu vou observar que existe um item chamado Mapeamento. O mapeamento planar significa o quê? Que na escala X e na escala Y eu vou ter uma imagem para a dimensão total da face que eu apliquei a textura. Ou seja, se eu mudar aqui, por exemplo, para 2, ele vai mudar em 2 pedaços, ele vai aplicar 2 imagens no eixo X, certo? Ó, então isso eu consigo verificar bem. No eixo Y, que no caso seria a altura, também vai fazer a mesma coisa, certo? Se eu quiser espelhar a imagem para melhorar esse efeito, essa transição aqui, que lógico que é um defeito da textura mesmo, na verdade não é um defeito, né? É uma característica. Então eu vou clicar em espelhar, e aí ele dá uma forma diferente de aplicar a textura, ele vai espelhar ela, né? Então eu vou colocar como não. Agora eu vou explicar uma outra forma de fazer isso, né? Por exemplo, o seguinte, eu quero aplicar a minha imagem em quadros determinados, em tamanhos determinados, né? Aqui eu consigo aplicar imagens no tamanho total da peça, né? Mas eu quero aplicar por tamanho. Então eu vou mudar o mapeamento dela para cubo. E aí eu vou ter a cada 1 milímetro uma imagem. Então no caso que eu quero a cada 50 milímetros, eu quero uma imagem em X e uma imagem em Y. Olha só como é que fica. Ele faz a projeção. Essa imagem aqui não vai dar para ver muito bem, certo? Então eu vou pegar uma outra imagem aqui no Google. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ladrilhos. Vou pegar esse aqui. Vou salvar como na minha área de trabalho, vou esperar carregar, carregou, mostrar na pasta, arrasto e solto aqui em cima, somente na face. Bom, feito isso, agora eu vou em materiais, propriedades, e aqui ele está repetindo o ladrilho de 500 em 500. Posso fazer o seguinte, eu quero repetir esse ladrilho de 1000 em 1000. Ou, né, normalmente o tamanho desse piso seria quanto? 300 por 300? 30 por 30, que chamam, né? Ou então eu posso simplesmente mudar o mapeamento dele para planar, e eu quero dizer que eu quero uma peça no tamanho total da parede, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido essa forma de utilizar as texturas que o pessoal tem me pedido nos vídeos e eu não tinha tempo de fazer antes. Então eu tirei um tempo para fazer essa videoaula, certo? Não esqueçam do joinha, que ajuda muito o nosso canal a crescer, e bons estudos!